Graça e paz, meu amado. Hoje nós chegamos na 8ª aula do nosso discipulado e hoje nós vamos falar sobre identidade em Cristo. Glória a Jesus por mais esta aula. Vamos abrir agora a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 1, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu Deus, como é maravilhoso isso! Como é maravilhoso esse texto. Em Cristo, a nossa identidade ela é transformada. Você agora vive uma nova vida em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há mais para a tua vida. Glória a Jesus por isso. Nós não somos mais agora definidos pelos erros do nosso passado, mas agora pela obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Sabe o que significa? O inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, os demônios, eles eles vão fazer isso na nossa vida, eles sempre fazem. Eles tentam apontar o nosso passado. Eles tentam apontar o dedo para quem você foi, para aquilo que você fez, para quem você era. Mas a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O inimigo pode até lembrar do teu passado, mas a Bíblia diz que dos nossos pecados Deus perdoa e dos nossos pecados Ele não lembra mais. Glória a Jesus por isso. Então, meu querido, não tem mais condenação sobre a tua vida pelos erros do teu passado. Descansa o coração, fique em paz. A palavra de Deus afirma que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque nós fomos perdoados na cruz do Calvário e fomos reconciliados com Deus. Que maravilha isso! Nós fomos perdoados por Deus, por meio do sangue de Jesus naquela cruz. Então não tem mais condenação. Não tem mais condenação. Quem você era já não importa mais, agora quem você é em Cristo. Você tem uma nova identidade. O inimigo tenta trazer culpa sobre você. O inimigo tenta trazer lembrança dos traumas do passado, das coisas que você viveu, das coisas que você passou, das coisas de pessoas que machucaram você. Ele sempre tenta nos afligir com esses dardos inflamados. Mas não tem mais condenação para nós. Jesus já carregou naquela cruz os meus e os teus pecados. Então não tem mais culpa para nós. Medo, acusação. Quantos de vocês, muito provavelmente vocês vão passar ou já passaram por isso? Pessoas vão olhar para você, às vezes até da tua família, da tua casa, vão olhar para você e dizer assim: olha aqui, tu fazia, agora está na igreja, está se escondendo, tu fazia isso, aquilo outro, fazia mal para todo mundo e agora está na igreja se escondendo. Não. Fique em paz. Não tem mais medo, não tem mais culpa, não tem mais acusação para mim, para você. Glória a Deus! Porque Cristo nos salvou, Cristo nos perdoou e Ele nos deu uma nova vida. Sabe o que é isso, meu amado? Nova vida, nova identidade. Aquilo que você fez, pastor, eu fiz coisas vergonhosas, Jesus já levou na cruz, já perdoou os teus pecados e Ele te deu uma nova vida. Aleluia! Deixa o passado para trás e siga em frente. Por isso que o apóstolo Paulo fala: eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e olho para frente, para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilhoso isso! É você entender que a sua vida agora é uma vida nova. É um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. É você entender que agora você vive em Cristo. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Em Romanos fala: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus.
Olha que maravilhoso isso. Olha só, aqui no texto está dizendo assim, ó, em Romanos 8, em versículo 5, diz assim: porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Querido, você não vive mais na carne agora, você vive em Cristo Jesus. Você vive uma nova vida. E o Romanos aqui é maravilhoso. Olha só, o versículo 8. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas vocês não estão mais na carne, versículo 9, mas no Espírito. Aleluia! Olha só que maravilhoso. Vocês agora vivem no Espírito. Vocês vivem na presença de Deus. Vocês são uma nova criatura. Você tem uma nova identidade. Você foi livre. Você precisa entender que Jesus, ele pagou os teus pecados naquela cruz. A Bíblia diz que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades, todas as nossas culpas, os nossos erros. Jesus já levou na cruz do Calvário. Olha que maravilhoso isso. Olha que tremendo isso. Olha o versículo 14 aqui, de Romanos 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu acabei de falar aqui. Olha o que Paulo está falando aos Romanos. Olha que maravilhoso isso. E se filhos, versículo 17, então herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Meu Deus! Olha a vida que Deus deu para mim e para você, meu amado. Uma vida nova em Cristo. Uma vida nova. Deixe o passado para trás. Perdoe quem tem que perdoar. Peça perdão para quem você tem que pedir. Mas siga a tua vida com Jesus. Nova vida. Deus tem coisas lindas para você. Deus tem um propósito eterno. Deus tem uma caminhada longa para você. Deus tem bênção, tem vitória. Deus tem uma vida para você, uma vida com Cristo. Pastor, mas será que eu vou passar dificuldades? Vai, claro que vai. Eu seria errado, hipócrita, dizer que não. Nós passamos dias maus, dias ruins, mas o importante é que nós passamos com Cristo. A diferença é essa. Aqueles que estão no mundo e não têm Cristo, eles também passam dias bons e dias maus, mas nos dias maus eles não têm Cristo na vida. Nós temos. E Ele não nos abandona. Meu Deus, isso é muito forte. Nós temos uma vida com Jesus e o Espírito Santo que agora habita em nós. Ele não nos abandona, mesmo nas dificuldades. Mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos, mas a nossa nova identidade em Cristo. O perdão do Senhor é derramado sobre nós, nós somos perdoados. E o pecado Deus não lembra mais, as falhas Deus não lembra mais, e agora nós vivemos uma vida com Cristo. Em João, em uma de suas cartas, João diz assim: filhinhos, eu digo para que vocês não pequem, mas se porventura pecarem, se porventura vocês se descuidarem, falharem, saiba que nós temos um advogado que é Jesus, ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda maldade, de todo pecado. Então, meu amado, você que está nos acompanhando aqui, nós já estamos na 8ª aula do discipulado. Muitas pessoas vão afrontar você. O inimigo vai afrontar você com aquilo que você foi. Descansa o teu coração. O importante é aquilo que você é em Deus hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Então eu quero falar algumas coisas aqui, 4 coisas, trazendo uma aplicação para você. Primeiro, creia no que a palavra diz sobre você. Você é filho, você é amado, você é herdeiro. Aleluia! Você é uma nova vida. Você é uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher.
Você tem uma nova vida em Cristo. Segundo, rejeite toda a culpa e condenação que foram lançadas sobre você. Rejeite hoje. Diga, eu rejeito toda a culpa, toda a acusação, toda a maldade, tudo aquilo que foi feito contra mim, toda a condenação que foi lançada para mim. Porque nenhuma condenação há mais agora sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Oh, meu Deus, como é maravilhoso. Terceiro, viva como filho de Deus. Você é filho. Você é filho amado. Você é herdeiro, você tem um pai que te conhece, que te entende, que te compreende, e ele quer salvar a sua vida, ele quer transformar a tua vida da água para o vinho. E em quarto lugar, como aplicação para a nossa vida, confie na graça e no amor do Pai. Meu Deus, que maravilhoso! A graça do Senhor é abundante sobre a nossa vida. Paulo, certa vez, ele está orando, conversando com Deus, e Deus diz para ele, Paulo, a minha graça te basta. Meu Deus, como é lindo isso. A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor, ela te basta. Aleluia! E creia e confie no amor do Pai sobre a tua vida. Ele te ama. Aleluia! E não há, eu quero ensinar para você, não há nada que você faça mais para que Deus te ame mais. O amor dele é soberano. O amor do Senhor, ele é eterno. O amor do Senhor, ele é longânimo. Não há medida para que possa mensurar o amor de Deus sobre a nossa vida. Não há o que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais. Mas há o que nós fazemos para honrar o Senhor na nossa vida. Mostrar que nós também amamos ao Senhor com a nossa vida na presença dele. Então eu quero deixar duas perguntas para você hoje. Meu Deus, esse assunto é extenso. Vamos lá. Primeira pergunta. Você se vê como filho de Deus? Você se vê como filho de Deus? Você sente que você é filho de Deus? Isso é forte. Segunda pergunta. É para você anotar, hein? Anote. Segunda pergunta. O que ainda tenta trazer culpa ao teu coração? O que te traz culpa ainda? Quais são as coisas que ainda martelam na sua mente? Quais são coisas ainda do seu passado que ainda te ferem hoje? Que machucam o teu coração? Anote e deixe que Jesus hoje possa trazer paz e descanso sobre a tua vida. Amém, meu querido? Você entendeu? Você é nova criatura. E eu quero encerrar repetindo este versículo aqui. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, glória! Eu quero orar por você. Feche teus olhos. Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor. A tua palavra diz em Romanos que nenhuma condenação há para nós que somos filhos, que somos herdeiros, Senhor, desta graça, deste perdão, deste amor que vem do Senhor. Por isso, Senhor, nenhuma condenação há mais para nós que estamos em Cristo Jesus. Somos novas criaturas, temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Por isso eu declaro sobre este homem e esta mulher neste dia, que a tua boa mão, que o Senhor traga clareza, que o Senhor traga a luz, ó Deus, para as vidas que aqui estão acompanhando agora. Que eles entendam, que eles compreendam que o passado ficou para trás e que agora eles têm uma nova vida em Cristo Jesus. Ajuda eles, meu Pai, a se perdoarem a si mesmos, a perdoarem aqueles que ofenderam, a perdoarem aqueles que fizeram mal. Senhor, em nome de Jesus, para que eles consigam viver uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida vitoriosa na Tua presença. Eles precisam esquecer das coisas que para trás ficaram e olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Espírito de Deus, meu amigo, ajude este homem, esta mulher a caminhar com Cristo. Ajude eles a suportar os processos, as provações. E ajude eles a entender que eles são filhos amados, que o Pai os ama e que eles agora vivem uma nova vida em Cristo e nenhuma condenação mais há sobre a vida deles. Em nome de Jesus eu abençoo cada vida neste dia. Em nome de Jesus. Querido, que assunto maravilhoso.
Se você quiser se aprofunde mais, reveja essa aula, assista novamente e anote aquilo que você precisa anotar para que a tua vida seja transbordante na presença de Deus. Amém? Glória a Deus, nos vemos na próxima aula, que será a aula 9. Glória a Jesus, em nome do Senhor. Fique na paz, na graça do Senhor, em nome de Jesus.